Fala, sou o Marcos Meirelles e esse é o MM Vlog. Já peço desculpas aí por uma eventual bomba que você vier a escutar, porque estamos em período de São João, aqui nordestão. Quem já veio aqui, quem é da terra, sabe como é que é. Mas Abimeleque, o homem a quem Abraão e Sara enganaram. Você já ouviu falar muito, com certeza, dessa história. Muitos falam que Abraão mentiu, outros dizem que não foi bem assim. A gente vai comentar um pouco sobre esse texto aí que está contido ali em Gênesis capítulo 20 em diante ali. E quero destacar para você aqui 5 ensinamentos muito importantes que a gente pode tirar desse texto para abençoar, para fortificar a nossa fé. Você que já conhece o canal sabe que a gente já corre lá, pega o fone de ouvido para ficar ligado em cada detalhe aí da edição que eu coloco nos vídeos, caprichadinho para você e para a glória de Deus. Então vai lá, já pega o seu, fica ligado. Vou ler a palavra de Deus com você, a gente vai aprender muito aqui hoje com certeza. E aí, pegou? Ouve no fone. Nesse primeiro tópico, observamos o julgamento de Abraão para com o povo de Gerar, para com o povo do reinado de Abimeleque. Ele pensava, esse povo não teme a Deus, esse povo não tem nenhum tipo de respeito ao povo de Deus, então eles vão pegar a minha esposa para a sua concubina, aqueles homens vão fazer mal a mim e a minha família, eles vão me fazer prisioneiro, vão até me matar. Eu não posso deixar isso acontecer. Então ele combinou com Sara que falassem que eles eram irmãos. Na verdade eles eram irmãos, mas eu quero tocar nesse assunto um pouco mais para frente. A gente vê aqui no versículo 11 que diz: Abraão respondeu, eu disse a mim mesmo, certamente ninguém teme a Deus neste lugar, e irão matar-me por causa da minha mulher. Ou seja, ele julgou, poxa, minha mulher é linda. Se os homens verem ali que ela é tão linda, eles vão querer ela para si, sabe? Ele pensou que a malícia que estava no seu coração pudesse estar no coração daquelas pessoas que, segundo ele, não temiam a Deus. E a gente faz isso muitas vezes no nosso dia a dia, sabe? Por pessoas não fazerem parte da nossa crença, da nossa religião, pessoas serem do mundão, como a gente gosta de dizer muitas vezes. A gente pensa que essas pessoas podem não ter uma atitude correta, uma atitude justa, uma atitude de bondade. Muitas vezes sim, nós somos um pouco legalistas, achamos que nós, por sermos o povo de Deus, que realmente somos, mas achamos que as pessoas também não podem ter uma atitude moral, sabe? E a consciência moral é uma coisa que Deus deixa dentro do ser humano, como o certo a se fazer. Todo mundo sabe o bem e o mal, o certo e o errado. Muitas vezes escolhemos o errado porque realmente a maldade está dentro de nós. Isso diz respeito a qualquer um de nós. Pode estar na igreja ou não, muitas vezes temos uma atitude totalmente errada, mesmo estando dentro da igreja, uma atitude que não condiz com a palavra de Deus. E muitas vezes a pessoa que não está na igreja tem uma atitude correta. Eu não estou dizendo que é a mesma coisa estar na igreja ou não estar, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que você, por estar na igreja, não pode julgar aquele que não está e dizer que tudo que ele faz vai ser uma coisa horrível, que ele não pode ter nenhuma atitude de bondade. A gente vê mais para frente aqui os ensinamentos desse texto. E já quero entrar com vocês no segundo tópico. Abraão mentiu? É uma pergunta muito debatida aí. Muitas pessoas defendem que sim, Abraão mentiu, porque ele não disse que Sara era sua esposa. Ele tentou ali enganar as pessoas do reinado de Abimeleque. Outras pessoas já dizem não, ele não mentiu, porque realmente Sara era sua irmã. E na verdade, gente, vamos ler aqui, que aí vai ficar mais claro. No versículo 2 e no versículo 13, ó, versículo 2. Ele dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou-a para si. O versículo 13 também. O versículo 13 diz: E quando Deus me fez sair errante da casa de meu pai, eu disse a ela, assim você me provará lealdade. Em qualquer lugar onde formos, diga que sou seu irmão.
Abraão temeu, sabe? Poxa, também se colocando no lugar de Abraão. De repente Deus chega para ele e diz: sai da tua terra, da tua parentela, eu vou te enviar para um lugar onde te mostrarei onde deves habitar, te darei filhos, uma herança grande. Fez toda aquela promessa que a gente já conhece. E Abraão agora sai errante, sem ter muitas respostas, certamente com muitas dúvidas no seu coração. Sim, ele creu na palavra de Deus, mas ele não tinha, sabe, cada detalhe, onde ele deveria passar o tempo esperando a promessa. Tudo isso, eu e você muitas vezes tememos, mesmo sabendo a promessa de Deus, muitas vezes tememos, somos falhos na nossa confiança para com o nosso Deus. E nesse momento, por temor, a gente até abre aí um parêntese, que a palavra vai dizer que o amor lança fora todo medo. Ou seja, quem ama confia, é aquela velha frase, né? Quando você ama a Deus de verdade, a gente confia, deposita nele toda a nossa vida, toda a nossa confiança. Mas em algum momento a gente teme por causa da nossa fraqueza. Esquecemos do Deus que fez tudo por nós, deu seu Filho para morrer por nós, e a gente muitas vezes, por causa de medo, por falta de confiança em Deus, tomamos a atitude errada, como Abraão também nesse momento de fraqueza fez. Vamos ver agora o terceiro tópico. O próprio Deus impedindo que Abimeleque consumasse o seu pecado. Veja só, a misericórdia de Deus na vida de Abimeleque. Versículo 6. Então Deus lhe respondeu no sonho: sim, eu sei que você fez isso de coração puro. Eu mesmo impedi que você pecasse contra mim, e por isso não lhe permiti tocá-la. Veja, Abimeleque não sabia, estava sendo enganado em toda aquela situação. Mesmo ele sendo filisteu, mesmo ele sendo um rei pagão, ele não fazia parte do povo de Deus. Deus teve misericórdia para com ele e não permitiu que ele tocasse em Sara, consumando ali o pecado que traria para ele a morte, a destruição do seu reino. Esse deve ser um grande ensinamento, querido, para nossas vidas, porque a gente já nasceu inclinado para o pecado, nós somos ruins em essência. Eu falo bastante sobre isso aqui no canal. A glória sempre deve ser dada a Deus. Nós temos que reconhecer que nós somos pobres, cegos e nus, sabe? Nessa situação fica bem claro que Deus que é benevolente, Deus que é maravilhoso. Aquele homem, ele iria morrer, ele ia perder o seu reinado, ia ser destruído tudo por uma coisa que ele estava sendo enganado. Imagina aí se ele toca em Sara, mesmo sem ele saber do que estava acontecendo, ele pagaria sim as consequências. A gente aprende com isso que devemos colocar diante de Deus a todo momento da nossa vida, pedir a Deus para nos guardar, nos proteger das nossas próprias falhas, das tentações que são colocadas diante de nós. Muitas vezes nem percebemos e estamos falhando contra o nosso Deus. Isso é muito sério, porque mesmo tentando fazer a vontade de Deus, a gente falha o tempo todo, assim como o pai da fé, conhecido pai da fé, ele tendo essa atitude errada de mentir. Sim, ele mentiu porque ele enganou, o reino ali de Abimeleque, provocando isso. Talvez até a morte de Abimeleque aconteceria por causa de uma mentira, para você ver o poder de uma mentira. No quarto tópico, observamos aqui Abimeleque agora livrado da morte pela misericórdia de Deus, mas que está interessado totalmente em fazer um concerto com Abraão e Sara. Um homem que está interessado em resolver toda aquela situação. Sim, eu não tenho nada a ver, eu não errei, sabe? Mas eu quero, mesmo assim, que fique bem claro para todo mundo que está tudo bem e que eu sou inocente e que todos nós estamos bem com Deus aqui nessa situação, Mais ou menos assim o que Abimeleque quis nessa situação. A gente vê aqui, no versículo 16. A Sara ele disse: estou dando a seu irmão 1000 peças de prata para reparar a ofensa feita a você diante de todos os seus. Assim todos saberão que você é inocente. A gente vê também um termo aqui desse versículo, colocado em hebraico, para que lhe seja um véu para os olhos.
Ou seja, as mulheres puras naquele tempo usavam véus nos seus olhos. Então, ele quis dizer que com aquela situação ele estava dando presente a Sara, presente a Abraão, para que todos os povos, principalmente o povo ali de Abraão, reconhecesse que Sara era inocente na história. Ele, Abimeleque, também sendo inocente, estava sendo enganado, mesmo assim quis dar essa boa dádiva. E isso também é ensinamento para cada um de nós. Muitas vezes, em alguma situação, nós entramos ali de gaiato, como a gente costuma dizer, né? Mas é nosso esforço, é de nosso interesse estar bem com as pessoas. É do nosso interesse estar bem com o nosso próprio Deus. Que fique bem claro para todos que a nossa vida é uma vida correta, sabe? Então, se depender de nós, fazer o conserto de todas as coisas, consertar, resolver nossos problemas, né, de uma forma mais clara, que a gente possa realmente ir encarar as nossas dificuldades. Abimeleque ali não tinha nada a ver, ele estava sendo enganado. Mesmo assim, ele decide, ó gente, estou deixando bem claro aqui com essa dádiva que eu estou dando aqui, com esse presente que eu estou dando para Sara, que ela é uma mulher pura, que não aconteceu nada, não toquei nela. Então toda a sociedade daquela época estava ciente disso. Com isso a gente observa a correção de Abimeleque. Com certeza, diante dessa postura, foi um homem bastante correto. Claro que também tem um contexto do medo, né? Por volta dessa época, as cidades de Sodoma e Gomorra tinham sido destruídas por Deus por causa do seu pecado, né? Então essa fama desse Deus poderoso corria perante todas aquelas cidades ali. Isso também com certeza influenciou para que Abimeleque se esforçasse muito ali para deixar tudo em paz. E antes de finalizar o vídeo, quero te convidar a se inscrever se você ainda não é inscrito, clicar aí no like, deixar o seu comentário, tá bom? Compartilhe para outras pessoas também, para que elas possam ser edificadas através desse conteúdo que não é meu, é da palavra, tá bom? E o quinto tópico diz respeito ao seguinte: Deus ensina que é da maneira dele que as coisas são feitas. Abraão esperava anos pelo seu filho prometido Isaque, e Deus usa a sua própria oração como gatilho para curar as mulheres de Abimeleque da esterilidade. Quantos anos Abraão não orava a Deus? Deus, cadê a promessa que o Senhor me prometeu que daria um filho da minha mulher amada, que é Sara? Sara ria toda vez que escutava isso de Deus, não acreditava. O próprio Abraão já estava meio descrente de que Deus realmente cumpriria a sua promessa. Abraão esperava muito tempo por Isaque, seu filho prometido, mas Deus pede para que Abraão ore para que aquelas mulheres fossem curadas e que Abimeleque volte na verdade a ter vários filhos, que a sua fertilidade fosse restituída. Então é realmente um aprendizado muito grande para a gente. Às vezes a gente quer que as coisas aconteçam do nosso jeito, que aconteça no nosso tempo, e é tão difícil às vezes esperar e confiar e saber que tudo está no controle de Deus. Devemos ter isso em mente, querido, e não parar, assim como Abraão fez. Lembra da promessa que Deus fez a Abraão, de que faria dele uma grande nação, e Deus disse para Abraão: "Sê tu uma bênção", fez uma ordenança para Abraão: seja você uma bênção. Da mesma forma ele fala para cada um de nós: eu não esqueci da minha promessa para você, mas enquanto não chega a sua promessa, sê tu uma bênção. Seja bênção na vida das pessoas, interceda pela vida das pessoas, assim como Abraão fez no capítulo 18, intercedendo pela cidade de Sodoma e Gomorra. E através dessa intercessão, Deus livrou o seu sobrinho Ló, sabe? Interceda assim como Abraão fez aí por Abimeleque, que teve a sua fertilidade restituída, para que possamos estar cumprindo a vontade de Deus, até que num belo dia Ele decida nos contemplar com a sua promessa, porque é do jeito dele e é no tempo dele, tá bom? E a glória seja dada sempre a Ele. Muito obrigado, querido, por ficar comigo até aqui. Fique ligado nos próximos vídeos, vai ser sempre um prazer compartilhar de Cristo com você. Deus te abençoe, tamo junto.